Olá, eu sou o Eduardo e a gente vai criar nosso primeiro inimigo agora. Esse inimigo ele vai patrulhar o cenário, ele vai andar de uma direção até achar uma parede ou outro inimigo, ou até mesmo acertar o player e vai voltar para outra direção. Então, para a gente começar a criar nosso inimigo, a gente vai criar outra cena aqui, clicando aqui. Vamos vir aqui em outro nó. E assim como o player, a gente vai usar um Character Body 2D. Clicar nele aqui em criar. A gente também vai criar uma colisão para ele. Ou seja, um node do tipo Collision Shape 2D. Também vamos adicionar um Sprite 2D. Dessa vez a gente não vai usar o Animated Sprite 2D, a gente vai usar outro nó para animar, eu já falo disso mais à frente. E o nó que a gente vai usar para animar vai ser o Animation Player. Tanto o Animation Player quanto o Animated Sprite 2D servem para criar animações. Porém, o Animation Player ele permite a gente criar e gerenciar as animações alterando qualquer propriedade de qualquer node, como a posição, rotação, escala, cor, entre outras coisas. Enquanto o Animated Sprite 2D ele é mais para animações básicas baseadas em sprites. Agora a gente vai renomear o node principal para inimigo. Ok. Vamos apertar Ctrl S para salvar. Aqui em Actors mesmo, salvar. Agora vamos vir no Sprite 2D e assinar a textura do nosso inimigo andando. A gente vai vir aqui nos Assets, Sprite Pack 3, no Goombot. E vamos pegar aqui a animação de Walking. Vamos pegar ela aqui, selecionar ela aqui no caso, e arrastar para a Texture. Vocês podem ver que já criou aqui. Só que veio várias sprites, não somente uma. Então a gente tem que vir aqui em Animation. Aqui em agora Frames a gente vai colocar 6, porque são 6 sprites. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar 6 aqui. Com isso já ficou somente um sprite. Agora a gente vai adicionar a colisão para esse inimigo. Vamos aqui no Collision Shape. No Shape. Novo Rectangle Shape 2D. Vamos aqui para ficar mais fácil. Depois de ajustar a colisão, a gente vai criar a animação dele andando. Vamos aqui em Animation Player. Clica aqui embaixo em Animação. Animação novamente. New. Vou colocar a animação de Walk, ou seja, de ele andando. Vou dar um OK. Primeiramente, a gente vai ajustar o tempo de duração dessa animação. Como são 6 sprites, eu vou colocar aqui 0.6. Perfeito. Eu vou ampliar um pouco do zoom aqui da ferramenta para a gente poder ver cada tempo certinho. Agora, com o ponteiro na primeira posição, a gente vai vir aqui no Sprite 2D. Percebam que agora tem essas ícones de chavinhas aqui do lado. Elas servem para criar um keyframe, que significa que a gente vai, quando a gente clicar na chavinha, a gente vai registrar o valor dessa propriedade no momento em que o ponteiro está. Então a gente vai vir aqui em Texture e vamos registrar esse keyframe. Vai pedir aqui para criar uma nova faixa, a gente vai apertar em criar. E já foi registrado aqui o valor da textura. A gente também vai criar um keyframe para a propriedade hFrames. Então vemos aqui, clicamos na chavinha, criar, ok. O keyframe foi registrado. E ainda com o ponteiro na primeira posição, vamos criar um keyframe para a propriedade frame. Clicamos aqui, criamos a faixa de frame. E agora vocês podem notar que antes o frame estava em 0, agora está em 1. Se a gente clicar novamente aqui, ele vai para o próximo frame aqui na animação. Ou seja, a gente vai adicionar os 6 frames aqui. Terceiro frame, quarto frame, quinto frame e por último o sexto frame. Com isso, todos os nossos frames foram adicionados à animação. Agora a gente vai ativar a opção de loop aqui, para que a animação se repita. E também Auto Start, para que quando o inimigo seja carregado na cena, ele comece a tocar esta animação. Voltando para o Node Animation Player, a gente vai vir aqui em Speed Scale e mudar para 0.5, no caso metade aqui do valor que estava. Essa propriedade serve para ajustar a velocidade da animação. Vamos ver como ela ficou aqui. Nosso inimigo andando bonitinho. Ok, eu vou pausear ela aqui, deixando na primeira posição. Agora a gente vai vir aqui em Animação,
e duplicar. A gente vai criar animação de dano nesse inimigo. Então vou colocar o nome aqui de Hurt. Ok. Agora a gente vai vir aqui na faixa do HFrames, clicar nesse pequeno losango aqui embaixo e mudar o valor dele para 1. A gente vai clicar aqui em Texture também para mudar o valor dela. No caso vai ser essa sprite de Hurt. Então eu vou pegar aqui e arrastá-la até o Value. Pronto. Vou dar um Ctrl S só para salvar aqui. Quando a gente clicar aqui, vocês vão perceber que vão aparecer esses frames fantasmas aqui. A gente vai clicar em todos eles, com o botão direito e excluir chave. Vamos fazer isso para todos que estão com o frame fantasma. Agora a gente vai mudar o tempo da animação para 0.1, porque é apenas um frame. Agora a gente vai desativar o loop da animação. A gente vai clicar aqui uma vez e clicar mais uma vez. Vamos voltar para o node principal do inimigo, em colisão. Vamos colocar a layer como 3 e retirar a layer 1. E na máscara a layer 2. Agora a gente vai adicionar mais um node do inimigo, que vai ser responsável por detectar quando ele colidir com outros inimigos, com o mundo ou até mesmo com o player. Então a gente vai vir aqui e clicar no inimigo, no node principal do inimigo no caso, adicionar um novo node. Ele vai ser do tipo Raycast. Como vocês podem observar, foi criada essa festinha aqui. Antes de a gente continuar a editar esse Raycast, eu vou voltar para a animação de Walk, para ficar mais fácil ajustá-lo. Indo para o node do Raycast, aqui em Target Position, vamos mudar o X para -9 e o Y para 0. Antes de a gente continuar aqui no Raycast, eu vou diminuir um pouco dessa colisão aqui, que ela está muito grande. Pronto. Assim vocês podem observar que o Raycast fica um pouquinho para fora da colisão aqui. Vamos voltar no Raycast agora. Vamos ativar a opção Reach from Inside e a colisão mestre para 1, 2 e 3. Ou seja, para que o Raycast colida com o player, mundo e outros inimigos. Agora, com a ferramenta de movimentação, eu vou só colocar para que esse Raycast fique mais no meio do inimigo. Assim está ótimo. Vou voltar para a ferramenta principal e vamos adicionar um script ao inimigo. Botão direito, Attach Script. Vamos para procurar a pasta de scripts. Abrir e criar. Como a Godot já traz aqui um script para a movimentação do player, a gente não vai usar tudo isso aqui, a gente só vai reaproveitar algumas partes dele. A gente pode pegar essa parte de handle jump até aqui e apagá-las. A gente vai mudar a velocidade dele para 700 em vez de 300. Ok. A gente pode apagar essa segunda linha aqui. Embaixo de gravidade, a gente vai criar outra variável para armazenar a direção do nosso inimigo. Então var direction igual a -1. E agora a gente precisa acessar os nossos outros nodes, que no caso vão ser o Sprite 2D, o Animation Player e o Raycast. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente vem aqui no Sprite 2D, segura e arrasta até aqui, e antes de soltar o node para cá, a gente segura o Ctrl. Com isso ele vai criar automaticamente uma referência ao nosso nó. Vamos fazer isso para os demais também. Pronto. Agora na nossa função principal, vamos criar mais uma condicional. If Raycast 2D is colliding, ou seja, se nosso Raycast está colidindo, ou quando ele encontrar alguma coisa, mundo, inimigo, ou até mesmo o próprio player, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a direção e vai multiplicar ela por -1. Ou seja, a direção que antes era negativa se torna positiva e vice-versa. A gente também precisa mudar a direção do nosso Raycast, porque se a gente voltar aqui para o 2D, a gente pode ver que ele está para cá. Ou seja, a gente também precisa que ele mude de direção. Deixa eu fazer a mesma coisa aqui, Raycast 2D, ponto, scale, ponto x, vezes igual a -1. Perfeito. A gente vai criar mais uma condicional. If direction igual a 1, ou seja, se a direção for igual a 1, o nosso sprite
ponto flip h vai ser igual a false. Ou seja, quando a direção for 1, ele não vai inverter o sprite. Que aqui, ó, no caso 1 seria para a direita, ou seja, a gente não precisa inverter o sprite. Mas, por exemplo, se a direção for -1, ou seja, esquerda, a gente precisa inverter ele aqui. Então a gente vai voltar no script lá, a gente vai fazer um else. Opa, não é aqui. Else sprite 2D ponto flip h igual a true. Ou seja, se a direção for esquerda, inverta o sprite. E agora, por último aqui, vamos assinar a velocidade ao inimigo. Velocity.x igual a direction vezes speed vezes delta. Vamos salvar aqui. Vamos para a nossa cena principal, no 2D. Clicar no node principal, na correntinha para instanciar uma cena salva. Inimigo, abrir. Usar a ferramenta de movimentação para movê-lo para cá. E vamos testar. Nosso inimigo está se mexendo automaticamente. E quando bate na parede, ele volta para o outro lado. Se encostar em mim, também volta para o outro lado. Por essa aula é isso. Na próxima aula a gente vai ver hitbox e hurtbox para que nosso player possa tomar dano do inimigo e também possa dar dano nele.